Hoje eu vim te ensinar a fazer um design simples e intuitivo na sua cliente, que vai ajudar você a agilizar bastante o seu tempo e otimizar o seu tempo, de uma forma que você deixe a marcação de lado, aquelas regrinhas básicas que você aprende, somente entendendo um pouco mais da luz, estrutura óssea e o design natural. O primeiro passo é identificar o início. O início sempre respeitando o desenho natural da cliente, nem aproxima demais e nem distancia demais. Fecha os olhos. No meinho do nariz, você encontra o espaçamento natural de uma sobrancelha para outra. Depois você vem com o paquímetro, marca o paquímetro, 1 centímetro para cada lado. E você tem o início, um espaçamento bem parecido ao espaçamento dela natural. Então, na hora de marcar, risca no meio da sobrancelha e identifica a distância entre elas. Próximo passo é você identificar onde vai começar a base da sobrancelha. A gente tem a nossa estrutura óssea, aqui a gente tem um leve fundinho. Quando você encaixa o seu dedo indicador bem nessa região, você tem o início natural da sobrancelha da cliente. Mesma coisa do outro lado. O início natural da cliente. O terceiro passo é identificar aonde finaliza o desenho natural da cauda. Então, aonde finaliza o natural dela, você marca um pontinho e não sai desse pontinho. Ok? Nós temos o final natural dela. Se a gente desce demais, a gente vai fazer micro aonde não tem pelo. Então, esse passo você vai manter o desenho natural da sua cliente. E marca um pontinho. Então, a gente já marcou o início, aonde a gente vai começar, e também o pontinho aonde finaliza a sobrancelha natural. Quarto passo, você vai encontrar o ponto alto da sobrancelha dela. Sempre no finalzinho do olho, tá? É uma boa dica. Então, você vem traçando. A mesma coisa do outro lado. Você encontra o ponto alto das duas sobrancelhas. Assim, a gente tem uma sobrancelha mais alongada e uma cauda menor, fazendo com que o olhar dela fique levemente levantado. Passo número 5 é fechar o início, onde fecha a sobrancelha natural dela. E depois a gente marca os pontinhos com uma caneta branca. Vira um pouquinho. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. Ponto 1, na mesma direção, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, no meio, ponto 6. Depois disso, a gente exclui o ponto 2 e liga os pontinhos do ponto 1 ao ponto 6, do ponto 6 ao ponto 3, do ponto 4 ao ponto 5
do ponto 5 ao ponto 6. Mesma coisa do outro lado. O ideal, na hora de ligar esses pontos, a gente vê muita gente esticando essa pele para ligar os pontos, mas quando solta, a pele volta ao normal e o desenho fica diferente daquilo que você tinha feito. Então, o ideal é que você faça o design dela sem esticar a pele, com mãozinha leve, sem forçar o lápis. Porque quando você estica, quando voltar, a pele vai voltar em outro lugar. Não ficamos presas à medida. Vira um pouquinho do outro lado. Seguimos somente a estrutura óssea da cliente. Pronto. A partir daqui, a gente já poderia começar a iniciar a nossa micropigmentação. Nós finalizamos um design simples e intuitivo, seguindo somente a estrutura óssea. O ideal é que quando você terminar esse procedimento da caixa, antes de começar a micropigmentação, peça para ela sentar, para que você possa visualizar se ainda existe alguma diferença ou outra entre as duas. Depois peça para ela deitar novamente e corrija essas diferenças. Então tá aqui o resultado. A gente consegue fazer esse procedimento em no máximo 20 minutos.